Hoje, a gente vai mergulhar em uma das viradas econômicas mais espetaculares da história recente. É uma daquelas histórias que parecem roteiro de cinema, sabe? Uma jornada de reinvenção que desafia qualquer lógica. Olha só essa comparação, é de cair o queixo, né? De um dos países mais pobres do mundo para uma potência global. Isso nos leva à grande pergunta que vai guiar nossa análise. Como? Como um país que foi literalmente reduzido a escombros pela guerra conseguiu se transformar numa potência econômica e cultural, e tudo isso em um piscar de olhos, historicamente falando, em apenas 2 gerações? Para entender essa ascensão, a gente precisa voltar para o ponto de partida. E olha, não tem nada de milagroso aqui. O começo dessa história é desolador. É um cenário de ruínas, o que sobrou de décadas de colonialismo e de uma guerra que simplesmente arrasou o país. Imagina só a cena em 1953. A guerra tinha acabado de varrer a base industrial do mapa. A economia era basicamente agricultura de subsistência, mal dava para sobreviver. E o pior, o país estava cortado do norte, que era a parte industrializada. Sem energia, sem recursos, a Coreia do Sul era totalmente dependente da ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos, para coisas básicas, tipo farinha e açúcar. A esperança de se virar sozinha era quase zero. Então, qual foi o primeiro plano? A primeira estratégia bolada pelo então presidente Syngman Rhee foi bem direta. Em vez de pegar a ajuda americana e comprar produtos prontos, a ideia era: vamos comprar a matéria-prima e produzir aqui dentro. E foi assim que nasceram as chamadas 3 indústrias brancas. Eles pegavam o açúcar, a farinha e o algodão que vinham de fora e processavam para vender no mercado interno, que era super protegido. Parece um bom começo, né? Mas não foi bem assim. Esse modelo não criou uma economia forte, competitiva. Pelo contrário, ele acabou criando um sistema onde o que importava não era ser o melhor ou o mais inovador, mas sim ter os contatos certos no governo. Quem tinha as conexões conseguia os privilégios. E o resultado? Corrupção generalizada, uma economia que não saía do lugar e, claro, um povo cada vez mais insatisfeito. Essa insatisfação toda foi o estopim para uma virada radical. Em 1961, o cenário muda completamente com um golpe militar. Sobe ao poder o general Park Chung-hee, uma figura que vai marcar a história do país. E ele chega impondo uma estratégia econômica completamente diferente. E, bem, uma estratégia brutal. O plano de Park era um capitalismo de Estado, totalmente controlado de cima para baixo. Primeiro, um planejamento centralizado com metas de 5 em 5 anos. Segundo, controle total do dinheiro. O governo nacionalizou todos os bancos para poder direcionar o crédito para onde ele quisesse, ou seja, para as indústrias que ele escolhia. E terceiro e mais importante, o foco absoluto era exportar. Nasceu ali um novo lema nacional, uma ordem, na verdade: exportar ou morrer. Mas um plano tão ambicioso precisava de muito, muito dinheiro. E de onde veio esse capital? Bom, a primeira fonte foi extremamente polêmica. Park decidiu normalizar as relações com o Japão, o antigo colonizador. Uma decisão que doeu em muita gente. Mas o Tratado de 1965 injetou 800 milhões de dólares na economia coreana. Um dinheiro que muitos consideravam sujo, mas que foi absolutamente essencial para construir a base da nova indústria do país, como a gigantesca siderúrgica POSCO. E não parou por aí. A segunda grande fonte de dinheiro veio de outro conflito, a Guerra do Vietnã. A Coreia do Sul participou ativamente e os ganhos com contratos militares e o dinheiro que os soldados mandavam para casa somaram mais de $1 bilhão. Esse valor foi crucial para comprar as máquinas e a tecnologia que o país precisava para se industrializar. Ok, a economia estava decolando, um milagre acontecendo. Mas a que custo? E aqui a gente entra na parte sombria dessa história. Esse crescimento foi construído nas costas dos trabalhadores. Direitos trabalhistas inexistentes. As condições eram desumanas, com jornadas de trabalho absurdas. O grito "nós não somos máquinas" se tornou um símbolo de protesto. E esse sentimento teve um mártir. Em 1970, um jovem operário têxtil de 22 anos, Jeon Tae-il, ateou fogo ao próprio corpo para protestar. Um ato desesperado que chocou o país e expôs o preço humano desse suposto milagre. Chegamos então a uma nova fase. Uma era de um boom econômico ainda maior, dessa vez ajudado por uma sorte incrível de fatores externos. Mas, ao mesmo tempo, toda aquela pressão social que estava sendo reprimida explodiu. Foi a era da ascensão dos movimentos por democracia e por direitos trabalhistas, que iriam virar o jogo e mudar a Coreia do Sul para sempre.
Entre 1986 e 1988 aconteceu o que os economistas chamam de tempestade perfeita, só que uma tempestade positiva. Pensa bem, o preço do petróleo despencou, os juros no mundo todo estavam baixos e o dólar americano estava fraco. Essa combinação mágica fez com que os produtos coreanos ficassem extremamente baratos e competitivos lá fora. O resultado? Um crescimento econômico surreal com uma média de 12% ao ano. Inacreditável. E o que acontece quando a economia vai bem e as pessoas começam a ter mais dinheiro e educação? Elas querem mais liberdade. Essa prosperidade toda deu poder a uma nova classe média e deu coragem aos trabalhadores. O ano de 1987 foi o ponto de virada. Em junho, protestos gigantescos tomaram as ruas e forçaram a ditadura a aceitar reformas democráticas. Logo depois, entre julho e setembro, veio a grande luta dos trabalhadores, com mais de 3.000 greves que pararam o país. E deu resultado. Eles conseguiram salários melhores e, finalmente, em dezembro daquele ano, a Coreia do Sul teve sua primeira eleição presidencial direta. Foi uma verdadeira transformação. Só que, por baixo de todo esse sucesso, uma bomba relógio estava sendo armada. Sabe aquela ideia de grande demais para quebrar? Ela tomou conta do país. Os chaebols, aqueles gigantescos conglomerados familiares, começaram a se expandir de forma alucinada, pegando empréstimos sem parar. O nível de endividamento foi às alturas. Para se ter uma ideia, em meados dos anos 90, a dívida de um chaebol era, em média, 5 vezes maior que seu patrimônio. 500%. Uma aposta extremamente arriscada. E o que acontece quando se está tão endividado e o cenário externo muda? Desastre. No final de 1997, uma crise financeira gigantesca atingiu a Ásia. Os investidores estrangeiros entraram em pânico e pararam de emprestar dinheiro para a Coreia. De repente, a torneira secou. O won, a moeda coreana, despencou. Aquela expansão toda movida à dívida virou uma armadilha mortal. O país estava literalmente à beira da falência. A única saída para não quebrar de vez foi bater na porta do Fundo Monetário Internacional, o FMI. A Coreia do Sul teve que aceitar um pacote de resgate gigantesco, o maior da história até então, 58 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro não veio de graça. O preço foi altíssimo. O FMI impôs um programa de austeridade brutal e forçou uma reestruturação completa e dolorosa da economia. Essa crise de 97 foi um trauma nacional, uma experiência de quase morte para o país. Mas, como às vezes acontece nas grandes crises, ela também funcionou como um choque de realidade, um catalisador. Ela forçou a Coreia do Sul a se reinventar mais uma vez e de uma forma muito profunda. Foi essa crise que plantou as sementes da potência digital e cultural que a gente conhece hoje. E a reação do povo coreano a essa crise foi algo espetacular. Em um dos maiores exemplos de unidade nacional que se tem notícia, milhões de cidadãos foram às ruas para doar suas próprias joias, anéis de casamento, colares, tudo de ouro que tinham em casa. Eles arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares para ajudar o país a pagar a dívida com a FMI. Essa campanha de coleta de ouro se tornou um símbolo poderosíssimo da capacidade de superação do país. E a economia? A crise forçou uma mudança de rota. O foco saiu da indústria pesada, dos grandes estaleiros e siderúrgicas, e foi para a economia do conhecimento, tecnologia, inovação. E nada ilustra melhor essa mudança do que olhar para o que a Coreia exportava. Nos anos 70 eram perucas, tecidos, sapatos. Nos anos 80, aço e navios. Nos anos 90, semicondutores e carros. E hoje são chips de inteligência artificial, carros elétricos e K-beauty, K-pop e a cultura sul-coreana que dominou o planeta. É uma evolução impressionante. Mas a história não acaba aqui. Depois de toda essa jornada de sucesso inacreditável, a Coreia do Sul hoje se depara com um novo conjunto de desafios. E não são desafios pequenos, são problemas quase existenciais que ameaçam tudo que foi conquistado com tanto esforço. O maior e mais urgente desses problemas é, sem dúvida, o abismo demográfico. A Coreia do Sul tem a menor taxa de fertilidade do mundo, e não é por pouco, é um número baixíssimo, menos de 1 filho por mulher. Isso significa que a população está envelhecendo num ritmo mais rápido do que qualquer outra sociedade na história. E as consequências são gravíssimas. Menos gente para trabalhar, menos gente para pagar imposto, um fardo enorme para a Previdência. É uma crise em câmera lenta. E como se a bomba relógio demográfica não fosse suficiente, existem outros ventos contrários. Na geopolítica, o país está espremido bem no meio da guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. E dentro de casa, o endividamento das famílias atingiu um dos níveis mais altos do mundo, o que é um risco enorme para a estabilidade da economia. E claro, tem o fato de que eles não podem mais só copiar e aprimorar o que os outros fazem. Agora eles são líderes, eles precisam estar na fronteira da inovação.
Então, a gente fica com essa pergunta no final. Um país que conseguiu se reerguer das cinzas de uma forma tão espetacular, que se reinventou depois de uma crise financeira devastadora. Será que a Coreia do Sul consegue se reinventar mais uma vez? Será que ela consegue arquitetar uma nova transformação para garantir o seu futuro? É a grande questão que paira sobre o país hoje.